Oi, líderes, tudo bem? Calma, acho que tá faltando alguma coisa. Agora sim! Se não me conhecem, meu nome é Ayrton Alexandre. Essa é a primeira vez que você está assistindo um vídeo do canal. Pausa um pouquinho este, volta no último vídeo que eu publiquei e assiste lá ele, depois você volta para esse, porque esse vídeo é a continuação do último, beleza? Antes de nós irmos para as nossas próximas orientações, eu gostaria de esclarecer algumas coisas que eu falei no último vídeo. Se você assistiu, você viu que eu falei sobre agradecimentos, sobre dedicatória, sobre a parte do verso bíblico ou frase que você coloca e sobre o sumário. Eu quero lhe dizer que você não precisa se preocupar tanto com essas partes agora. Você pode deixar para fazê-las mais na frente, quando estiver perto de terminar realmente o seu cartão. Por quê? Você pode encontrar pessoas que lhe ajudem e você talvez queira agradecer depois, e também porque o seu sentimento de gratidão vai estar maior lá no finalzinho do seu cartão e você vai saber melhor a quem agradecer. Também a parte do sumário, você não sabe exatamente onde vai ficar cada página, então não tem como você colocar aqui pré-requisitos está em tal página, desenvolvimento do desbravador está em tal página. Não tem como você saber em que página cada área vai começar, mas você pode sim fazer a parte do sumário e colocar as áreas que eu lhe falei, as áreas que o cartão é dividido, e deixar apenas o número da página para colocar depois. Não tem problema algum, beleza? E segundo, é que você pode digitar toda a sua pasta agora, sem nenhum problema. Ah, Ayrton, mas eu não cumpri esse requisito ainda. Não tem problema. Você vai lá e digita apenas o enunciado do item. Por exemplo, lê o manual administrativo do Clube de Desbravadores. Se você não leu ainda, você vai apenas digitar o enunciado. Depois você vem e coloca o relatório. E assim você faz com todos os requisitos. Se você não tiver cumprido ainda, você coloca apenas o enunciado e deixa o espaço de colocar o relatório depois. Beleza? Como no último vídeo eu analisei quase todos os itens da parte de pré-requisitos e ficou faltando apenas dois, eu vou dar continuidade a essa parte de pré-requisitos, analisar os dois requisitos que faltam e depois dar mais algumas dicas para vocês. Dando continuidade, o nosso próximo item é ter concluído todas as classes regulares. E como eu vou comprovar isso? Eu conheço três formas. A primeira delas é colocando o certificado das classes. Se você se investiu classe por classe na idade certa, você pode colocar o certificado de cada classe, porque foram cerimônias em data diferente. Então vai ter um certificado para cada classe. Se você se investiu em agrupadas, vai ser um certificado para todas as classes, um certificado de agrupadas, porque foi uma data só. A segunda forma é colocando uma declaração do seu regional. Você vai pedir que ele elabore uma declaração com a assinatura dele também, declarando que você realmente se investiu nas classes regulares. A terceira forma é fazendo um relatório, contando quando aconteceu, onde aconteceu, quem foi o oficializante da cerimônia, as pessoas importantes que estavam presentes e também colocar uma foto do momento da sua investidura, que foi o que eu fiz. O que eu indico a vocês fazerem no final de todos os relatórios é trazer em que esse requisito lhe acrescentou, em o que ele fez crescer na sua vida como líder, ou trazer uma aplicação espiritual para este item. O nosso próximo item é ler o manual administrativo do Clube de Desbravadores. Este manual aqui provavelmente deve ter no seu clube, você procura o seu diretor e pede para ele. Caso não tenha ou você preferir, você pode comprar no site da editora Sobretudo ou na sua associação, caso venda. Com o manual em mãos, você vai fazer a leitura e quando concluir, você vai fazer um relatório contando quando começou, quando terminou a leitura, fazer um breve resumo de tudo que é falado no manual e o que eu falei no último relatório. Traz uma aplicação espiritual ou falar em que esse requisito acrescentou na sua vida ou qual a importância desse requisito. Beleza? O próximo item é ser membro ativo de um clube de desbravadores ou estar participando de uma coordenação regional ou distrital. Para você comprovar isso, você vai ter que fazer um relatório. Você vai falar aí um pouco sobre a sua história no clube de desbravadores. Eu, por exemplo, fiz um breve resumo de toda a minha história no clube. Contei quando eu entrei no clube, qual a importância que o clube teve na minha vida, quais os cargos que eu ocupei. Então, fiz um breve resumo de toda a minha história dentro do clube. No final, eu coloquei uma foto com o clube. Neste caso,
eu coloquei uma foto e aqui eu legendei, coloquei um asterisco e falei que momento era essa foto, que foi no dia 7 de setembro de 2015, quando o clube desfilou no desfile cívico do 7 de setembro. E por que só nesse que eu legendei? Porque como eu tenho muitos anos dentro do clube, poderia ser uma foto de qualquer momento. Então eu tive que legendar. Porque eu não fiz isso também naquele requisito lá das classes regulares, que eu fiz o relatório e também coloquei uma foto. Porque eu estava falando especificamente de um momento das minhas classes regulares, da minha investidura das classes regulares. Então eu coloquei uma foto e ali, logicamente, era o momento da minha investidura nas classes regulares. Neste caso, eu tenho toda uma história dentro do clube, logicamente tenho muitas fotos, e eu precisava dizer em que momento exato era essa foto. E assim nós finalizamos toda a área de pré-requisitos. Depois que eu publiquei o último vídeo, o Samuel Alves da Missão Piauiense me procurou e ele tinha uma dúvida muito interessante que pode também ser a sua dúvida. O segundo item da área de crescimento pessoal e espiritual, ele pede a leitura do livro Mensagem aos Jovens da escritora Ellen White. E ele pede também uma reação à leitura de 3 páginas. E o Samuel estava na seguinte situação: ele tinha lido o livro Mensagem aos Jovens e estava fazendo a sua reação. Quando terminou, ele viu que esteticamente ele tinha feito apenas 2 páginas e meias, mas já tinha feito mais de 6.000 caracteres. Você deve ter percebido que no início do seu cartão ele traz algumas especificações técnicas da montagem da sua pasta. Por exemplo, o tamanho da fonte deve ser 12, a fonte deve ser Time News ou Arial. Ele traz lá também o tamanho dos espaçamentos, o tamanho das margens da página. E ele fala também que uma página equivale a 1.500 caracteres, 2 páginas equivalem a 3.000 caracteres e 3 páginas equivalem a 4.500 caracteres. Então, o que vai dizer se você escreveu uma página ou não é o número de caracteres, e não se o seu texto ocupou realmente o espaço de uma página. Por exemplo, na minha pasta aconteceu o mesmo caso do Samuel. Eu escrevi, está aqui a minha reação à leitura sobre o livro Mensagem aos Jovens, 1 página, 2 páginas e meia, ou nem isso, já chegou nem a metade. Então você pode dizer que a minha reação não tem 3 páginas, mas aqui, nessas 3 páginas, tem mais de 5.000 caracteres. Ou seja, eu escrevi mais de 3 páginas, tecnicamente falando, porque uma página equivale a 1.500 caracteres e 3 páginas equivale a 4.500 caracteres. Então aqui eu tenho mais de 3 páginas feitas. O que vai importar não é se o seu texto ocupar esteticamente as 3 páginas. O que vai importar é você ter escrito o número de caracteres que equivalem às 3 páginas. E quando o item pede que a reação seja de 3 ou 2 páginas, não quer dizer que tem que ser realmente aquele número de caracteres cravados, mas quer dizer que tem que ser pelo menos isso. Se o item pede que a reação seja de 3 páginas, ou seja, 4.500 caracteres, tem que ser de 4.500 caracteres para lá, pelo menos 4.500. Se pede de 2, vai ser 3.500 caracteres. Tem que ser disso para lá. Menos disso você não escreveu o tanto que ele pedia. Então aquilo é o mínimo, beleza? E se você não sabe como olhar o número de caracteres que seu texto tem, é simples. Lá no Word você seleciona todo o seu texto e lá embaixo tem uma barrinha onde fica o zoom. Desse lado fica o número de páginas que está selecionado, o número de palavras que está selecionado e o idioma que está sendo usado ali. Você vai clicar no número de páginas. Ele vai abrir uma janelinha que consta alguns dados daquele texto que você selecionou. Por exemplo, o número de páginas, o número de palavras, o número de caracteres sem espaço e o número de caracteres com espaço, o número de parágrafos e o número de linhas. Então você vai ver lá o número de caracteres sem espaço que você já escreveu. E assim você vai saber se você já escreveu 3, 2 ou 1 página, por exemplo. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, deixe o joinha, se inscreve no canal se você não for inscrito e compartilhe esse vídeo para aquele seu amigo que também está fazendo cartão de líder e que não conhece o canal ainda e que talvez as dicas que nós damos aqui serviria para ele. E se tiver ficado alguma dúvida, você pode deixar aí nos comentários ou me enviar no direct no Instagram, assim como o Samuel fez. Eu vou estar tirando a sua dúvida e depois eu posso fazer um vídeo especificamente sobre a sua dúvida, que pode ser também a dúvida de outras pessoas.
E não esqueça também de me mandar sugestões. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e Maranata! E se tiver ficado alguma dúvida... Caramba, cachorro!